Bem-vindo ao Compartilhando Experiências. Meu nome é Bárbara Lopes, do Instituto do Intercâmbio, e eu gostaria de dizer a vocês que a partir de hoje, todas as quintas-feiras, eu vou soltar um vídeo, Eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, falando um pouco das minhas experiências na profissão do intercâmbio, Ou seja, tudo que eu já passei, como foram minhas primeiras experiências trabalhando na área do intercâmbio, como foram minhas experiências durante alguns intercâmbios, Que eu acho que é interessante você saber realmente a vivência, Como que é estar lá justamente para que você consiga passar para o seu aluno de uma maneira melhor, de uma maneira um pouco mais familiar, Para que você consiga passar com mais facilidade. E também para que ajude você nessa trajetória, Então, para você que realmente pensa em entrar na área de intercâmbio, começar a trabalhar com esse tipo de coisa que assim é totalmente transformador, é maravilhoso. Então, eu tô justamente aqui compartilhando essas experiências para facilitar a tua entrada, no mercado de trabalho aí, para você que quer ser um consultor de intercâmbio ou para você que quer começar a trabalhar com intercâmbio agora, mesmo em outras funções, Então, a ideia desse quadro aqui é realmente eu compartilhar essas experiências, a gente bater um papo mais tranquilo, assim, realmente para que você vá sentindo, um pouquinho aí da minha trajetória toda aí durante a minha carreira no intercâmbio, tá? Bom, hoje eu vou falar pra vocês, eu acho que é uma das grandes dúvidas, Eu recebi algumas perguntas, alguns questionamentos em relação a isso. Eu sei que esse é um dos medos mais, assim, a pessoa fica mais, como é que será, Então hoje eu vou falar aqui pra vocês de como que foi a minha entrada na carreira do intercâmbio, Então, qual que foi a minha primeira experiência com o intercâmbio, como eu consegui, como foi isso pra mim, Até pra te ajudar aí a decidir, pra que você realmente tenha, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança pra entrar na área, tá? Bom, vamos lá, na verdade, assim, como alguns de vocês já sabem, na verdade, eu comecei fazendo turismo, Então eu sou formada em turismo, mas não necessariamente teria que ser, Então, assim, para trabalhar com intercâmbio, não necessariamente você tem que ter feito faculdade de turismo, ou nem tem que ter feito, alguma faculdade específica, Até porque eu acho que quem me acompanhou já há algum tempinho sabe que realmente, infelizmente, na faculdade de turismo não ensina quase nada de intercâmbio, Ensina, assim, um pouco de agenciamento, na parte de agências, de turismo e tal, mas não é focado no intercâmbio. Então, assim, por isso que não tem essa necessidade, mas comigo foi assim, Então, eu comecei a fazer faculdade de turismo e consegui um emprego em uma agência de câmbio e turismo. Aí, beleza, comecei, eu fiquei lá no total de 6 meses e os primeiros 3 meses eu fiquei na parte de troca de câmbio mesmo, Então eu trocava moeda, trocava dólar, euro, Então essa agência que eu trabalhava tanto vendia quanto comprava, papel moeda em espécie. E eu ficava simplesmente naquelas cabines, Acho que quem já foi em casa de câmbio deve saber. Então tem umas cabinezinhas ali que você, eu ficava ali dentro e bem segura, Então é tipo como é que se diz? A prova de bala, Uma cabinezinha, e eu ficava ali trocando dinheiro, Essa parte, gente, foi super tranquilo, assim, foi super fácil, digamos assim, porque era simplesmente troca de moeda. Foi legal porque na situação eu aprendi bastante sobre verificar, se uma moeda era falsa, se não era, quando receber uma moeda, quando negar, falar, não posso trocar porque, tem a probabilidade de ser falso. Então eu aprendi muito, assim, a mexer com os dinheiros, com as moedas de vários países aí diferentes, então foi super bacana. Só que, assim, eu queria muito era entrar na parte de turismo, Então tinha essa área que era as cabines, que era de câmbio, e tinha uma outra área dentro da agência que era de turismo. Então eu queria muito entrar na parte de turismo. Só que o combinado foi assim, Eu ia ficar 3 meses no câmbio e aí depois eu ia fazer mais 3 meses de estágio. Era um estágio, na época. Então, 3 meses no câmbio, mais 3 meses na parte de agenciamento de turismo mesmo. Até aí, beleza, tranquilo, terminei a parte de câmbio, aí fui trabalhar na parte de turismo. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu? A menina que tava no turismo, ela entrou de férias, foi justamente aí que eu entrei na parte de turismo. E assim, eu achei que ia ser uma coisa, gente, tipo, não sei se alguém tinha essa visão, Eu achei que ia ser uma coisa, assim, que eu ia amar. Eu achei que eu ia, nossa, realizar sonhos, que as pessoas iriam lá, eu ia ajudar elas a programar, planejar. Eu tinha essa ideia, sabe, de trabalhar com turismo, de trabalhar com agenciamento e tal. E não foi isso que aconteceu, Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu vi que, assim, era muito mais
mecânico, era muito mais operacional. Então basicamente eu recebia alguns e-mails pedindo, eu quero uma cotação, sei lá, de um pacote para Natal, ou de um pacote para Paris, ou né, lá vendia nacional e internacional. E aí a pessoa colocava alguns detalhes, né, do que ela queria. Eu quero com um hotel mais econômico, um hotel mais superior, né, sei lá, 5 estrelas, 4 estrelas, ou eu quero com passeio X, com passeio Y. Basicamente o que eu tinha que fazer, pelo menos naquela agência, né, de turismo, eu simplesmente entrava no sistema que eles tinham parceria com algumas grandes operadoras, né, então eu entrava no sistema dos destinos, ia selecionando o que, né, cada pessoa queria e eu mandava a cotação. Aí às vezes a pessoa me respondia, quero uma cotação mudando isso, aí eu mudava e mandava. Então assim, eu achei muito mais mecânico o negócio do turismo do que o que eu achava, eu não sei, eu achava que as pessoas realmente iam chegar lá e iam, sabe, planejar tudo junto comigo. E não foi aquilo. Obviamente lá também recebíamos pessoas ao vivo, né? Então as pessoas iam lá pessoalmente e tal. E aí, chegando lá, até me passavam mais ou menos a ideia do que queria, eu ia selecionando no sistema, imprimia e passava. Quando a pessoa queria, eu ia lá e fazia a reserva, né? Então, assim, não foi exatamente o que eu esperava, sabe? Eu fiquei meio que assim, sabe? Aquela cara assim, meio, nossa, é isso, né? Nada contra turismo. Eu não tô falando mal de turismo, pelo amor de Deus, porque, assim, eu acho incrível, né? Eu acho que, assim, o mercado mesmo de turismo é muito, muito intenso, muito bacana, mas pra mim, a agência de turismo de lazer, né, que é esse tipo que eu tava trabalhando, não fez sentido pra mim, sabe? Eu realmente não senti o que eu achava que eu ia sentir. Aí eu entrei meio em crise, né, falei, e agora? Né? E agora que, assim, a faculdade que eu fazia, ela era voltada mesmo pra parte de agenciamento, né, então, assim, era 100% voltado pra agência. Falei, bom, comecei a trabalhar em agência, não gostei, não queria trabalhar com aquilo, gostei mais de trabalhar com câmbio do que nessa parte. Eu falei, e agora? Né? O que eu faço com essa faculdade? Eu continuo? Eu fiquei meio que assim, perdida, assim, do que fazer. Aí, conversei com algumas pessoas, conversei com alguns amigos, com alguns familiares, e eles falaram, não, Bárbara, não vai desistir assim, né? Foi sua primeira experiência, foi, né, um estágio, não é assim que a vida funciona, né? Tenta mais alguma coisa, tenta outras áreas do turismo e tal. Falei, bom, é verdade, né? Eu já tava ali, né, dentro do turismo, falei, não, deixa eu tentar. E aí eu comecei a mandar muito currículo pra muitos lugares, e assim, pra todo lugar que chegava, né, vaga, eu mandava currículo, né? Não enviava, obviamente, pra agências de lazer, mas eu enviava, assim, pra qualquer outra coisa. Então eu lembro que eu enviei muito pro SP Tours, tinha umas vagas na época que eram, né, pra trabalhar, tinha uns estágios, assim, que é na área de planejamento de turismo mesmo, do governo, né. Aí mandei pra algumas agências de intercâmbio, mandei pra algumas agências, eu lembro que tinha umas agências que eram voltadas pra neve. Eita, mandei um monte de coisa e saí mandando. Eu confesso, gente, que eu não sabia nem o que era intercâmbio direito. Não sabia, gente. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas eu não sabia. Então, se você não sabe exatamente o que é intercâmbio, não desista, não pare de ver esse vídeo. Veja até o final pra você entender o que aconteceu comigo. Aí você vai ver que talvez você saiba bem mais do que eu sabia na época, né? Então, o que aconteceu? Eu lembro que mandei o currículo, né, pra um montão, e aí uma das agências me respondeu por e-mail, uma agência de intercâmbio. Me respondeu e falou, oi Bárbara, tudo bem e tal, eu lembro até hoje, assim, ele me mandou algumas perguntas pra eu responder por e-mail primeiro, e aí tá bom, ele me mandou ali as perguntinhas, me responde essas perguntas primeiro pra uma pré-triagem, né? Aí beleza, eu respondi, eram algumas coisas assim, se eu já tinha ido pro exterior, se eu já tinha trabalhado, que experiência eu tinha na área, mesmo com o currículo ele me pediu isso, né? E aí eu respondi e tal, aí depois de um tempinho eles me responderam de novo, falando, Bárbara, você não quer vir fazer uma entrevista? Falei, quero, né, beleza. Não sabia o que era intercâmbio, eu lembro muito, assim, colocando no Google, né, o que é intercâmbio, o que uma agência de intercâmbio faz, porque eu não sabia. Eu sabia que tinha a ver com viagem internacional, mas eu não sabia que era para estudos, eu não sabia exatamente o que era. Mas eu fui fazer entrevista. Beleza, cheguei lá, falei com o dono da agência mesmo, assim, essa pessoa me ensinou muito, eu falo que eu tive uma sorte, assim, absurda, mas eu falo que foi também porque, assim, eu quis entrar muito, eu quis muito tentar isso, porque justamente, acho que pelo desafio, né? Olha só como é que foi minha contratação. Então eu cheguei lá, fiz a entrevista, tal, super gente boa, super legal, a gente conversou bastante, tal. E aí eu senti que ele gostou de mim, sabe? E eu falei, nossa,
legal, gostei, né? Gostei do clima, gostei dele. Eu lembro que tinha uma outra consultora lá, a Juliana, e assim, eu gostei de tudo. E essa agência, ela era dentro de uma escola de inglês, então era uma escola de inglês bem grande e ficava ali, lá no Pacaembu, né, aqui em São Paulo. Então era uma agência, uma escola bem grande e tinha uma sala, né, 2 salas na verdade, que era voltada para essa parte de intercâmbio. E eu achei super bonito, super bacana, uma escola de inglês super legal, assim, eu falei, nossa, eu gostei. Tá bom, depois, né, ele mandou ir pra casa, tal, falou que ia me dar o retorno, e aí ele me deu o retorno. No retorno, ele pediu pra eu fazer voltar lá pra fazer uma segunda parte da entrevista. Tá, fui. Só que ele falou que essa segunda parte da entrevista seria em inglês. Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? E aí eu falei, não, eu vou. Só que assim, gente, o meu inglês, ele era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, eu queria, em princípio, eu pensei em fazer uma outra faculdade, né? Em princípio eu tava pensando em fazer faculdade de comércio exterior. Eu queria muito, tal. Meu pai tinha alguns contatos na época, né? Ele queria muito que eu trabalhasse com isso, eu comecei a achar legal, mas pra você ter uma ideia, eu não fiz comércio exterior porque tinha que falar inglês. Eu falei, gente, eu não gosto eu odiava inglês, você não tá entendendo? Eu odiava inglês. Eu falei assim, não, eu não vou fazer comércio exterior porque assim, eu não sei falar inglês, eu não quero falar inglês, né? E aí eu não fiz. E aí meu pai, Bárbara, o que a gente vai, né, que você vai fazer? Me ajudando, né, super paciente ali. E aí ele falou, por que você não faz turismo, né? Você gosta tanto de viajar, você é expansiva, você fala bem e tal, não sei o quê. Acho que faz sentido. Aí eu comecei a pesquisar, nem pesquisei muito e entrei na faculdade. Aí depois que eu descobri que pra fazer turismo, né, tinha não só o inglês na própria faculdade, tinha espanhol na minha, ou seja, mais de uma língua, e eu falei, gente, mas peraí, né, eu tô fazendo a faculdade, não fiz uma por causa do inglês, tô fazendo outra que precisa de 2 idiomas, né, falta de uma. Mas enfim, o fato é que na faculdade, gente, era aquele inglês bem básico, então assim, eu não sabia nada, né? E aí, quando eu comecei a fazer faculdade de turismo, eu lembro que meu pai falou, Bárbara, então assim, já que agora você descobriu que você tem que falar inglês, vamos fazer um curso de inglês, né? E eu não queria, ele falou, meu, tenta, né? E eu comecei a tentar. Comecei a fazer uma escola de inglês, eu fazia de sábado, era umas 3 horas no sábado, e aí comecei a fazer tal, mas assim, eu não tinha nem feito 6 meses quando tudo isso aconteceu, assim, sabe? E aí ele falou, não, vem fazer uma entrevista em inglês. Eu falei, Jesus, e agora? Vou, né? Eu falei, não tem essa. E no meu currículo eu tinha colocado inglês intermediário, né? Que era pra né, chamar atenção. Mas eu não tinha nunca inglês intermediário, eu não tinha nem básico. A gente era muito, muito ruim no inglês, muito. Aí beleza, cheguei lá, tal, morrendo de medo, dei uma estudada assim na internet, mas não tinha como. Estudei mais algumas respostas assim pra falar sobre mim, sabe? Então eu falava muito, né, treinei em casa, tá, como é que eu vou responder se ele perguntar das minhas experiências, como é que eu vou responder se ele perguntar, né, que tipo de, o que eu sei, o que eu aprendi na faculdade, eu não sei, eu comecei a simular algumas perguntas possíveis e comecei a responder, tá. Aí fui. Chegou lá, a entrevista em inglês não seria com ele, então eu fiquei um pouco mais tranquila, foi com a Juliana, que era a outra consultora, né, que era assim, o braço direito dele. Aí beleza, fui lá fazer com ela, ele não ficou na sala, ficou só eu e ela, e assim, gente, eu não entendia nada. Mas assim, nossa, eu nunca esqueço uma palavra que ela falou. Ela perguntou se eu já tinha viajado, né, pelo mundo. E aí ela falou alguma coisa assim, que no final eu lembro que terminava around the world. Eu falei, gente, o que é around the world? Não fazia a menor ideia, né, quer dizer ao redor do mundo, né? Acho que a pergunta era se eu já tinha viajado ao redor do mundo, alguma coisa assim. E eu lembro que eu olhava, eu falava, né, sorry, né, me ajuda, por favor, desculpa, né, responde, né, pode repetir. E ela repetia, eu tava entendendo o inglês. Eu não tava entendendo, eu não sabia o que significava, né? E aí ela mudou pra around the world, ela falou abroad, né, have you ever been abroad, alguma coisa do tipo. E eu falei, gente, não sei o que é abroad também. Ou seja, eu treinei tantas respostas, né, pra não ficar feio na fita, e aí chegou lá e não entendia as perguntas. O que adiantava? Eu não entendia, não sabia inglês, né? Imagina alguém falando com você, te fazendo perguntas, você não vai entender. Mas tudo bem, fingi que tava tudo bem, né? Mantive a classe e beleza, tal. Aí ela me deixou na sala esperando, ela foi lá, falou com o dono, né? E aí ele voltou, me chamou e falou assim, olha, Bárbara, você foi muito mal na entrevista em inglês, né? Você não tem inglês, né? Aí eu, e agora? Né? Eu falei, olha, não tenho.
Eu falei, não tenho, meu inglês é muito, muito básico. Na verdade, comecei a estudar agora, tal, assim, não tenho muita facilidade, não tenho muita familiaridade com o idioma, mas eu tenho vontade de aprender, eu prometo me esforçar, eu consigo, sabe? Pra que eu vou? Eu lembro até que eu perguntei muito assim, mas pra que eu vou usar o inglês exatamente? E aí ele me falou assim, olha, Bárbara, na verdade o inglês que você vai usar é muito pra ler, né? Então eu teria que ler os tarifários que estariam em inglês, ler algumas brochuras, né? Pegar alguma informação, de repente, que o aluno quisesse, algo do tipo. Então ele falou, meu, você vai ter que ler e entender um contexto geral, né? Entender uma palavra ou outra do tarifário, e às vezes a gente tem treinamento com escolas, e esse treinamento de escolas às vezes é em inglês, mas é pouco, ele falou. Eu falei, bom, a parte de escrever, de ler, você fica tranquilo que eu uso o tradutor, eu uso o dicionário, eu dou um jeito, isso aí assim, é questão, na minha visão era mesmo, né? Eu falei, meu, é questão realmente de se esforçar, então isso aí você deixa comigo, eu vou estudar, eu vou focar, eu vou evoluir, mas assim, essa parte tranquila. Agora, parte de conversar, eu falei, vai ser um pouco mais difícil. Ele falou, não, mas se for só essa parte, dá pra gente ir, né, aos poucos você vai aprendendo. Falei, ah, legal. Ele falou, então eu vou te dar uma chance. Falei, nossa, fiquei super feliz, falei, beleza, né, acho que eu tô dentro. Mas eu não estava dentro ainda. O que aconteceu? Ele virou pra mim e falou, bom, Bárbara, então a partir de agora você tá na última fase da entrevista e você tem que fazer um trabalho, fazer uma apresentação de um trabalho pra mim. E eu falei, nossa, como assim, né? E aí ele falou assim, não, é o seguinte, você precisa visitar algumas agências de intercâmbio, se passar por alguns perfis. Ele falou, então eu vou te passar 3 perfis de alunos, né, possíveis alunos. Um perfil, vamos supor, é você querendo ir sozinha fazer um intercâmbio, sei lá, em um destino específico, sei lá, no Canadá. Segundo perfil é você indo com uma amiga passar um longo período em um país, por exemplo, que possa trabalhar, Irlanda. Terceiro perfil o que era mesmo? Acho que era como se eu fosse com alguém, como se fosse ou com um namorado ou com a minha mãe. Eu podia escolher assim alguma companhia assim que eu fosse realmente já tentar um visto de repente de família, de partner e tal. E aí ele me deu os perfis. E basicamente eu tinha que ir atrás, né, dessas agências, visitar essas agências, fazer as perguntas como se eu fosse aquela pessoa mesmo, né, que eu fosse viajar, e pra eu aprender tudo, né, sobre aqueles perfis, né. Então eu falei, tá bom, ok. Ele falou, aí você faz, tal, me traz aqui, me apresenta, e aí a gente vai ter a resposta final. E eu perguntei pra ele assim, tá, mas quanto tempo eu tenho pra fazer isso, né? E ele falou assim, Bárbara, não tem tempo. Aí quando ele falou isso, eu falei, gente, esse cara tá me enrolando, não é possível. Falei, como não tem tempo, né? Ele falou, não faça no seu tempo. A hora que você terminar, você me avisa, a gente marca o seu retorno aqui. Falei, tá bom. Só que aí eu saí de lá muito encucada. Eu saí de lá falando assim, gente, como assim faça no seu tempo? Eu falei, então quer dizer que eu vou fazer esse trabalho no meu tempo, sei lá, se eu demorar 15, 20, 30 dias, ele vai ficar me esperando? Aí eu pensei, não vai ficar me esperando, né? De jeito nenhum ele vai me esperar. Só que assim, eu comecei, aquele trabalho, né? Aquele estágio, que era um estágio, aquele estágio tava ficando tão difícil que eu comecei a querer mais, né? Então foi muito maluco, porque eu queria muito aquilo. Porque assim, pensa, eu já passei pela primeira fase da entrevista. A segunda fase eu fui péssima, né? Que foi a do inglês, mas mesmo assim ele deixou eu passar pelo esforço ali, por eu ter realmente demonstrado que eu queria. E agora tinha essa terceira fase que era super difícil. E eu pensava assim, gente, mas deve ter um monte de gente fazendo isso, eu preciso fazer rápido. Então eu cheguei em casa, já falei, não, preciso fazer rápido e tal. E até então não sabia nem o que era intercâmbio, continuava nessa inércia, não sabia a menor ideia do que era intercâmbio. E aí eu lembro que eu cheguei, falei pro meu pai, falei pra minha mãe, olha gente, passei, né, tô indo na terceira fase. E meus pais viraram pra mim e falaram assim, não, você não vai fazer. Eu falei, mas pai, como assim? Mãe, não, eu vou fazer, eu preciso desse emprego, né, tal. E aí meu pai ficou muito encucado, ele falou assim, Bárbara, tá muito estranho isso daí. Ele falou, você vai fazer basicamente o que você vai fazer, ele falou, é uma análise, né, uma pesquisa de mercado pra essa agência de graça. Ele falou, como assim? E aí não tem tempo, ou seja, ele nem deve estar querendo te contratar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, será que essa pessoa tá me usando, né? Será que essa agência tá fazendo isso? Eu falei, não, mas eu senti muita firmeza no cara, não é possível, não é possível, não é possível. E aí eu resolvi fazer. Falei, bom, o máximo que pode acontecer é eu aprender, né, sobre intercâmbio, saber mais detalhes sobre intercâmbio e depois talvez não trabalhar lá, mas eu vou aprender. Eu não vou sair perdendo, né? E aí eu falei, bom, quer saber, eu vou fazer o meu melhor. E se ele que estiver fazendo as coisas erradas, vai ser um problema dele, né? Eu vou fazer a minha parte.
E aí, beleza, aí eu saí, né, pesquisando muito. Então comecei a ligar nas agências. Eu lembro que uma das primeiras agências que eu entrei em contato e tal, era uma que eu achei muito no Google naquela época, né? E eu nem sabia, eu acho que tinha acabado de abrir na época, que era a IE, né, que é intercâmbio no exterior. E eu nem sabia quais eram as mais famosas, quais não eram. E aí eu lembro que eu fui na IE, né, que é intercâmbio no exterior, aí fui na CI, que era na Central do Intercâmbio, e fui na Experimento, e eu cheguei aí também na STB, na Student Travel Bureau. Então eu fui nessas 4, que, assim, pelo que eu vi pela internet, eram as maiores, eram as que mais apareciam, mas eu não sabia, né? Então eu joguei lá, intercâmbio em São Paulo, agência de intercâmbio em São Paulo. E aí apareceu, eu comecei aí. Então liguei, marquei, pedi um primeiro orçamento por e-mail, eles me mandavam, e aí eu ia até a agência. Então eu fui em uma agência, cheguei lá, falei que eu queria fazer, né, um perfil, depois o outro, depois o outro. Aí eu fiz uma descrição, né, de cada visita que eu fiz, como foi o atendimento, o que eu tinha descoberto sobre aquele programa, o que eu tinha descoberto que poderia fazer ou não poderia fazer, como era então assim, coloquei tudo que eu aprendi mesmo, assim, o curso é assim, a acomodação é assim, o visto é assim, aqui pode trabalhar, aqui não pode, então eu coloquei tudo isso, e além disso, no final, eu fiz uma análise, né? Então eu fiz uma análise entre as 4 agências e eu fiz uma análise de todos os pontos de uma agência. Eu lembro que eu fiz a análise, por exemplo, de atendimento, por exemplo. Então, entre as 4 agências, o que eu achei o atendimento melhor, dando as notas, né? Depois, a questão do espaço físico, o que eu achei das agências, questão de valor, o que eu achei das agências. Então, eu fiz meio que como se fosse um gráfico mesmo, né? Dessas agências que eu visitei e fui lá, né? Aí mandei um e-mail falando: oi, Ivan, tudo bem? Eu lembro que eu acabei assim em uma semana, foi muito rápido. Bom, eu achei rápido, porque deu um trabalho. Eu brinco que pra mim, assim, foi como se fosse um TCC, sabe? Porque eu fiz ele bem fechadinho, assim, bem show, né? Com toda a cautela do mundo. Aí, beleza, mandei mensagem pra ele, eu lembro que ele respondeu: nossa, mas já? Falei: já, né, tal, tá pronto, tal, posso ir apresentar? E aí ele mandou eu apresentar, tal, marcamos um dia e chegou lá e fiz uma apresentação mesmo. Então eu levei slide e tal, encadernei todo o material, entreguei pra ele em mãos e fiz uma apresentação de slide. E aí expliquei tudo que eu tinha aprendido, tal, né, expliquei sobre cada visita e tal. E assim, ele ficou, assim, muito feliz. Muito feliz. E eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que esse é o principal. Eu lembro que quando eu terminei aquele trabalho, eu falei: gente, eu sei o que é intercâmbio, né? Agora eu sei o que é, agora eu sei como funciona. E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim: gente, não, pra mim já valeu a pena, mesmo que não der certo. Mas beleza, fui lá, apresentei e ele amou. E ele amou muito e tal. Depois que eu apresentei, ele falou: ai, Bárbara, que bom que eu te dei essa chance do inglês, porque só, ainda brincando, né, ele falou: seu inglês foi horrível, mas que bom, você me surpreendeu agora nessa outra fase e tal, não sei o que, tá contratada, me contratou na hora. Nossa, eu saí de lá tão feliz, gente, mas tão feliz. E meu, melhor de tudo, não só eu fui contratada, mas eu descobri que era muito legal o intercâmbio, né? Nessa minha pesquisa toda, eu descobri o que era intercâmbio, eu descobri que era, né, cursos de estudo no exterior, que a maioria deles era para idioma, que tinha outras opções, que alguns podia trabalhar, que alguns não. Então assim, eu comecei a descobrir um outro mundo que eu não fazia a menor ideia. E eu falei: gente, isso aqui é incrível. E aí tá bom, eu lembro que assim, eu comecei muito rápido, sei lá, acho que no dia seguinte, né, eu fui pra lá, e aí, beleza, tal, cheguei lá, comecei a olhar tudo, mas assim, eu falei: meu Deus, é difícil. E fiquei meio apavorada, falei: meu Deus do céu, como é que elas sabem tudo isso? Eu lembro de ver muito a Ju, né, atendendo os alunos pessoalmente, por telefone e tudo mais. Eu falei: gente, isso é muito difícil, é muita informação, porque assim, são muitos países, são muitas escolas, assim, e eu não tinha viajado, né, não tinha nunca ido pra fora do Brasil, não falava inglês, e eu falei: gente, acho que não vai rolar, né, não sei se eu vou conseguir. Mas assim, eu tava amando, eu ficava assim encantada de ver a Ju ligando pro pessoal, tirando dúvida, falando de um país, falando do outro, de uma cidade, de outra, era lindo assim. Falei: gente, é isso que eu queria, né? É isso que eu achava que realmente eu ia fazer na agência de turismo e não fiz, né? Não era assim, pelo menos na que eu trabalhei. E na agência de intercâmbio, sim, né? Eu poderia fazer. E aí eu falei: não, é isso, eu preciso aprender de qualquer jeito. E aí eu comecei a procurar algum curso. Falei: não, vou então, acho que procurar algum curso de intercâmbio pra eu, né, aprender tudo isso e realmente começar a trabalhar com isso, né, preparada. E procurei. Eu lembro que eu procurei, né, no Senac, eu lembro que eu procurei tem um site de turismo, tem muita coisa de turismo que chama Panrotas.
E assim, eu não achei nenhum curso, né, pra área de intercâmbio. Eu falei, puta, e agora, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir trabalhar com isso? E beleza, tal, não achei, fiquei meio frustrada, falei, pô, não tem nada pra me preparar e tal, e na faculdade não falavam nada de intercâmbio, nem como um tipo, uma área de turismo, não, nunca citaram, pelo menos não na minha. E eu falei, bom, e agora? E aí eu lembro que eu cheguei, falei com o meu chefe, que era, chama Ivan, fui lá, falei com ele, falei, Ivan, eu tô gostando, né, eu tava já uns 2, 3 dias, falei, ó, eu tô gostando, eu tô achando incrível, eu falei, mas assim, eu não sei nada, eu não tô preparada pra pegar um telefone e atender um cliente. Eu falei, como é que é? Se ele me perguntar como é o intercâmbio, sei lá, no Canadá, nos Estados Unidos, eu não sei como é que é, e aí? Né, ele falou, Bárbara, fica tranquila, que eu vou te ajudar em tudo, vou te explicar tudo, vou te ensinar tudo. Falei, tá bom, então vamos lá. E, gente, foi incrível o meu início, né? Eu falo assim que eu dei muita sorte. Não é normalmente que... Assim, não é comum isso que eu passei, né? Eu falo porque, assim, primeiro, né, pra vocês ficarem mais tranquilos, toda essa jornada de 3 fases pra entrar, esse trabalho, né, uma entrevista em inglês, isso hoje, gente, não existe pra entrar em agência de intercâmbio, tá? É uma entrevista, no máximo volta, faz uma apresentaçãozinha, assim, na hora, só pra ver como é que você fala e tal, mas não é algo que demora 2, 3, 4 etapas de um processo seletivo, isso não é comum, tá? Então, só pra deixar claro, lá foi comum, nessa agência que eu comecei foi comum, porque, né, é normal pra ele, acho que até hoje deve ser, porque assim, ele faz questão de pegar estagiários que realmente ele vai conseguir evoluir, sabe? Então ele não quer um estagiário só por ter um estagiário, ele quer ter um estagiário onde ele vai poder ensinar, mas que o estagiário também vai, né, corresponder, né? Hoje em dia muitos estagiários às vezes entram só por entrar e o próprio, né, contratante contrata só por contratar, né? Então ele não, realmente ele tinha todo esse cuidado. E aí, assim, eu tive muita sorte. Então, assim, ele me ensinava, assim, ele me ensinou, né, na verdade, muita coisa. Então, assim, eu lembro que, assim, eu recebia, um contato lá por e-mail. Ah, eu quero intercâmbio para os Estados Unidos, sei lá. Eu acho que o primeiro que ele tava me falando, eu acho que era Houston, cidade lá no Texas. Então, intercâmbio pra Houston. Eu falei, gente, eu não sei nem onde fica. Eu não sabia nada, eu era péssima em geografia, eu não sabia. E aí eu só era boa em geografia, assim, na verdade, porque eu sabia muitos países, muitas capitais do mundo e tal, porque meu pai era uma das nossas brincadeiras, né? Então meu pai sempre ficava falando país, eu falava capital, ou ele falava capital, eu falava o país. Então isso eu sempre tive facilidade. Agora, onde ficava cada país, não sabia. O que tinha, qual era o clima, qual era a diferença de hora, não fazia a menor ideia. E aí era muito incrível, porque aí chegava lá o contato, ele sentava comigo numa mesa, abria o mapa e começava a me explicar. Olha, Houston, Estados Unidos tá aqui, Houston tá aqui, Houston é assim, o sotaque é assado. Então ele começava a me explicar tudo. Aí depois que ele me explicava sobre a região, ele me explicava sobre o visto. Como que era o visto, como não era e quais escolas tinham naquele lugar. O que eu deveria oferecer pro meu cliente, qual era o perfil do meu cliente. Então assim, cada cliente que eu tinha, ele fazia isso. Então foi muito incrível, porque aí eu terminava de falar com ele me passava tudo, tava tudo muito fresco na cabeça, e eu sentava, montava a cotação pro aluno, montava certinho, né, falava por que aquela escola, por que aquele intercâmbio daquele perfil, passava pra ele, e aí a gente tinha um contato muito próximo, depois eu ia tendo contato próximo com o aluno, porque eu já me sentia segura pra aquele cliente, pelo menos. Se ele virasse e falasse assim, ao invés de Houston eu quero Toronto no Canadá, talvez eu ia parar, mas eu fui entendendo que eu precisava ir um passo de cada vez. Né? E eu lembro também que a minha escrita, né, a parte de escrever mesmo assim, gramaticalmente, falando em português mesmo, tá, gente? Não tô nem falando em inglês. É assim, eu não tinha uma escrita de uma maneira que eu falava com a pessoa, né? Eu tinha uma escrita mais formal, até porque, assim, eu tinha trabalhado 6 meses só como estagiária, era praticamente meu primeiro emprego, né? Meu segundo emprego. E assim, eu tinha uma escrita um pouco mais formal, porque antes de trabalhar nessa agência de turismo, eu cheguei a trabalhar com a minha irmã. Minha irmã, ela tinha ela é advogada e ela tinha uma empresa, enfim, de fazer processos imobiliários, enfim, alguma coisa do tipo, e eu digitava pra ela, tal. Então era como era uma digitação, né, essa parte de fazer, abrir, né, fazer o processo ali e tal, era uma coisa, um linguajar muito mais formal. Quando eu comecei a escrever os e-mails, saía muito formal. E aí eu lembro que ele falou, Bárbara, desse jeito não vai rolar, você tem que falar com o seu cliente e tal. E aí ele foi me ensinando, inclusive, a escrever, pensa nisso, né? Então, onde que a gente arruma isso hoje, né? Então, ele me ajudou nisso. Eu lembro que ele me deu um livro na época, gente, eu infelizmente tentei lembrar do nome desse livro,
Olha, muito, não consigo lembrar, não achei esse livro em casa. Então assim, infelizmente o nome está perdido. Se algum dia eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas ele me deu um livro, e não só ele me deu um livro, mas todo dia que eu chegava, ele me deixava numa salinha lá, que era como era escola de inglês também, ele me deixava numa salinha da escola de inglês pra eu ler aquele livro durante meia hora. Então ao invés de eu levar pra casa, ler em casa, né, entre aspas, que a gente sabe que às vezes não lê, ele deixava eu lendo lá. E era um livro voltado para a parte de escrita, não era escrita persuasiva, não era tão forte assim, mas era algo de escrita jornalística, era algo do tipo. Então assim, é uma forma de escrever mais leve, ao mesmo tempo passando a informação certa, sabendo comunicar. E eu lembro que eu li muito aquele livro, né, li o livro inteiro, meia hora, né, todos os dias, e eu ia colocando em prática. Então assim, foi um lugar, gente, que eu aprendi muito, foi incrível. E assim, eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso, né? Então assim, eu achei, e aí eu comecei a achar que, nossa, isso ia acontecer em todos os lugares, todo mundo ia me ajudar assim. E infelizmente, gente, não é. Na verdade, assim, nas outras agências meio que eu já chegava pra trabalhar, até porque eu já, né, eu já tinha experiência, né? Então, depois que eu saí dessa. Então assim, realmente não é comum, tá, isso. Então é importante realmente, eu acho que assim, tudo que ele fez, né, minha entrada nessa agência foi muito legal, porque o fato dele ter feito eu visitar as agências já fez eu entender o mundo, né? Quando eu entrei lá, eu tive que realmente estudar, aprender, né, as coisas mesmo do dia a dia, mas o mundo de como era, ele fez eu ver, né, de uma maneira completamente diferente. Então ele fez realmente eu ir nas agências, eu sentir o clima, ver como as pessoas atendiam, ver o que eu não gostava dos atendimentos para eu não repetir. Então assim, foi muito incrível. Então assim, na verdade verdadeira, né, eu comecei a trabalhar com intercâmbio porque eu caí de paraquedas, né, essa é a verdade, né, por incrível que pareça foi isso. Então assim, eu não gostei, né, resumindo, eu não gostei de turismo, não gostei de trabalhar na parte de agência de turismo, e aí comecei a mandar para todas as áreas, só que foi o intercâmbio que me chamou, aí com a dificuldade, né, com o desafio, né, de entrar nessa agência, eu fui cada vez querendo mais, cada vez eu fui me desenvolvendo mais, me empenhando mais para passar nas fases, né, principalmente na última, que foi um trabalho gigantesco. Mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque realmente foi isso que me deu a profissão. Foi um trabalho assim, que a gente começa como estagiária, às vezes a gente não dá atenção, mas foi onde realmente eu aprendi, onde eu me apaixonei, onde realmente foi assim, tudo muito incrível. E aí depois que ele foi me ensinando, gente, cada vez que eu falava com o cliente, era assim, era maravilhoso, gente, é sério, assim, eu sentia, realmente eu ajudando uma pessoa a realizar o sonho, né? Então assim, uma pessoa que pensa em ir pro exterior, pra estudar, pra passar uma temporada fora, e era o meu sonho na época, né, como eu nunca tinha ido pra fora, então assim, cada vez que eu vendia pra um aluno, né, oferecia e ajudava ele, falava dos países, falava das cidades e tal, assim, era como se eu tivesse pesquisando pra mim mesma. Então, sabe quando a gente tá pesquisando aquela viagem dos sonhos? Então, cada vez que eu pesquisava tudo que eu ia falar pro aluno, era como se eu estivesse pesquisando a viagem dos meus sonhos. E quando eu apresentava pro aluno, era como se eu estivesse apresentando a viagem dos meus sonhos. Então, assim, eu aprendia muito, porque eu também tinha interesse, né? Que essa é a vantagem de trabalhar com algo que é interessante, com algo que você gosta, com algo que você realmente se encaixa, né? Tem afinidade. E aí eu passava aquilo. Então assim, quando as pessoas faziam suas matrículas, quando elas estavam indo mesmo, né, pra estudar no exterior, assim, era uma sensação, gente, incrível. Então assim, conforme eu comecei a sentir aquilo, né, aquele sentimento, falei, não, gente, é isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida. Eu me sentia parte daquilo, sabe? Então eu falei, não, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Então assim, desde daquela experiência, eu nunca mais trabalhei com outra coisa na minha vida, né? Então já vai fazer 14 anos aí que eu trabalho com intercâmbio, e esse foi o começo, né? Então se você tá pensando em começar, se você tá pensando que é difícil, se você tá pensando, Bárbara, mas será que eu não tenho que já ser muito bom? Será que eu não tenho que ter muita experiência? Será que eu já não tenho que ter muito conhecimento? Não tem, tá? Lá atrás, né? Há 14 anos atrás quase, né, foi assim, né, então eu não precisei, eu consegui buscar um espaço no mercado, né, realmente, como eu falei, não tinha inglês, não sabia sobre intercâmbio, mas sempre tem espaço para quem é esforçado, para quem se dedica, para quem realmente tá demonstrando interesse por aquilo, né, e hoje em dia não é muito diferente, tá, hoje em dia continua a mesma coisa. Então hoje, né, na minha agência, hoje eu tenho uma agência junto com meu marido, e assim, hoje em dia
eu contrato muitas pessoas do zero, entendeu? Então não mudou, continua isso, porque o que a gente busca quando a gente vai contratar, quando a gente vai realmente tentar buscar alguém bom, né, um profissional bom no mercado, assim, quase não olha o currículo em relação a onde estudou, ou é formado em quê. Então isso não existe, né? Tanto é que hoje eu tenho funcionária, por exemplo, uma funcionária que é bióloga, tenho uma funcionária que é formada em turismo. Não é formada não, começou a estudar turismo, mas não é formada. Tem um outro que é da área de TI. Então, sabe, áreas totalmente variadas. Então, não é o que a pessoa cursou que interessa, não é o nível de inglês que interessa, porque dá pra se virar, né? O que me interessa é o esforço, é o brilho no olho, é o quanto aquela pessoa gosta e quer realmente realizar sonhos, quer realmente ajudar outros alunos a realizar sonhos, sabe? Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu busco, né, nos meus funcionários, e é o tipo de coisa que a maioria das agências buscam. A gente quer o quê? Força de vontade, a gente quer que a pessoa goste daquilo, a gente quer que a pessoa tenha prazer em ajudar os outros, é isso que a gente busca. Então, hoje, mesmo hoje, né, nos dias atuais, é a mesma coisa. Você precisa o quê? Realmente demonstrar que é aquilo que você quer e começar a entender, começar a ter conhecimento, pelo menos pra chegar lá já não tão cru, né? Chegar na agência realmente já sabendo o máximo possível de coisas pra já começar trabalhando, né? Eu costumo brincar que assim, hoje na minha agência, meu sonho é chegar alguém já pronto pra trabalhar, né? Mas é muito difícil, porque como eu disse, né, não tem uma faculdade, não tem algo que ensine necessariamente a trabalhar com intercâmbio, né? Hoje em dia tem o meu curso, né? Algumas pessoas sabem, mas assim, é só, então assim, é algo recente, não é algo, então assim, não tem funcionários prontos no mercado ainda, né? Então assim, conforme for tendo, realmente vai ser muito interessante para as agências já ter esse profissional pronto, mas enquanto isso, o que as agências buscam realmente é isso, é a determinação, é a vontade, é o querer, né? Trabalhar, é o querer ajudar os alunos, né? As pessoas aí a fazerem os seus intercâmbios. Tá? Então espero que vocês tenham gostado aí um pouco da minha história, né? Um pouco dessa experiência aí do meu começo, meu primeiro emprego na área de intercâmbio, e que você se inspire, né? Que você que tenha vontade de trabalhar com intercâmbio comece sim a realmente planejar algo, né? Pra entrar nessa área, e comece aos pouquinhos, mandando seus currículos, né? Fazendo suas entrevistas, mostrando realmente sua força de vontade, tá bom? Se você quer ficar aí por dentro de outros vídeos, de outras experiências, toda quinta-feira, como eu disse, eu vou postar uma experiência aqui pra vocês, então não esquece de se inscrever no canal, curte esse vídeo aqui pra dar uma força aqui, e também ativa o sininho, porque o sininho sempre vai avisar vocês quando tiver novos vídeos, né, novos conteúdos aí desse tipo. Então se você gostou, acho que vai ser bem interessante aí pra ir te inspirando aí nos próximos, né, nas próximas etapas aí da sua carreira no intercâmbio. Até o próximo vídeo!